Nesta manhã, que tomassem atenção à palavra de Deus, porque é acerca do amor que nós vamos falar. Quando Jesus, certa vez, falou sobre que o amor iria esfriar, vamos ver o que é que Jesus queria dizer com isso. Há muitos episódios nos Evangelhos que nos mostram que Deus amou o mundo, Deus amou o homem, Deus amou a mulher, Deus amou a cada um de nós. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 22, para que possamos entender um pouco acerca disto. E este é um tema que poderíamos estar aqui horas e dias a falar, mas vamos tentar resumir o mais que possível. Mateus 22, vamos ler do verso 36 ao verso 40. Evangelho de Mateus, de 36 ao 40. Mateus 22. E podemos começar a ler do verso 34. E vamos depois até o 40. Que diz assim: entretanto, os fariseus que era uma elite religiosa da altura, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, que era outra elite da altura, reuniram-se em conselho e um deles, que era intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Antes, vamos parar aqui um pouquinho para explicar alguma coisa aos irmãos. Quando Moisés recebeu as leis de Deus, Moisés não recebeu só 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é como que um sumário de todas as leis para o povo de Israel. Sabem o que é um sumário, não é? Um sumário é um resumo. No entanto, havia cerca de 613 leis que Deus tinha dado para aquele povo. E agora voltamos ao texto. Agora este mestre, que sabia, que conhecia as Escrituras, estava a perguntar, verso 36, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus. Jesus veio dar agora uma resposta. Se fôssemos nós, possivelmente iríamos à procura entre os 613 qual era o grande mandamento. Jesus respondeu, verso 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amém? Vamos ficar por aqui. Em várias passagens da Bíblia, do Antigo Testamento, podemos sentar. Podemos descansar. Podemos ouvir a palavra de Deus descansados. Podemos ter esse privilégio. Em várias passagens do Antigo Testamento e também do Novo Testamento está escrito: ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Em muitas passagens, eu poderia estar aqui a manhã inteira. Há muitas passagens que falam sobre isso. Amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, com todas as forças. Já ouvimos hoje de manhã que
Viver para Deus, viver em amor para Deus, é viver em sacrifício. Temos falado, quem se lembra, tínhamos falado nos ofícios. Sacerdote, não é? Do rei, do profeta. E todos estes ofícios que nós falámos nas outras semanas têm a ver com o amor de Deus. Eu ontem estava a dizer a uma pessoa que o mundo inteiro quer achar Deus. E faz tudo para achar Deus, só que faz tudo de uma forma religiosa. Deus vem ter connosco, Deus já veio ter connosco através do Senhor Jesus. Porque Deus amou o mundo e Deus mandou Jesus e Jesus veio ter connosco. Deus sacrificou o seu próprio Filho a demonstrar o seu amor. Então, em primeiro lugar, amor é sacrifício. Tal e qual como o sacerdote sacrificava o cordeiro, Deus, o Pai, sacrificou o seu Filho na cruz do Calvário. Então, quando falamos em sacrifício, falamos em negação da própria vontade, por causa do amor do Pai. O amor revela intimidade. Sim ou não? Sim. Todas as pessoas que já têm um relacionamento ou já tiveram um relacionamento com outra pessoa, que declaram o seu amor para com outra pessoa, têm intimidade. Quando nós declaramos o nosso amor para Deus, temos intimidade ou devemos ter intimidade com Deus. Intimidade é, Ele sabe os meus segredos, eu também sei os segredos dele. E se não sei, devia saber. Porque os segredos do Senhor, Deus, estão aqui na Bíblia. Quer saber os segredos de Deus? Quem é que quer saber os segredos de Deus? Está na Bíblia. Se lermos a Bíblia, nós vamos entender os segredos de Deus. Se não lermos, vamos ficar sempre como que ignorantes. Então, o amor é intimidade. Amar a Deus sobre todas as coisas. Muitas pessoas dizem, sim, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Mas às vezes, por vezes, não é tão fácil assim. Porquê é que nós amamos a Deus ou porquê é que nós queremos amar a Deus? Em primeiro lugar, nós temos que entender que nós queremos amar a Deus porque Deus nos amou primeiro. Não era possível nós amarmos a Deus se Deus não nos tivesse amado primeiro. Era completamente impossível. Diz a Bíblia, as palavras de João, 1 João 4,10, diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão e quem não ama seu irmão que vê, como pode amar a Deus que não vê? Quando nós dizemos a uma pessoa, seja ela qual for, eu não gosto de ti, sabe o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a refletir o inverso do amor de Deus. Porque Deus amou cada um de nós, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos desvios, apesar de muitas vezes nós não queremos saber nada dele, mas Ele nos amou. Quando nós dizemos a uma pessoa que não amamos essa pessoa, nós não estamos a refletir o amor de Deus. Mas, por outro lado, quando nós dizemos que amamos uma pessoa, temos que ter cuidado com aquilo que estamos a dizer. Porque ou amamos verdadeiramente essa pessoa, ou então é só balela. E isto requer treino. Isto requer intimidade, como eu já falei.
Como é que eu posso amar uma pessoa que eu não conheço? Não, eu tenho que conhecer essa pessoa. Eu tenho que tomar conhecimento dessa pessoa. Tenho que ver se essa pessoa precisa das minhas orações, do meu apoio, da minha ajuda. Amém? Amém. O amor de Deus, descrito na palavra de Deus, é incondicional. Não é como aquelas pessoas que dizem, eu gosto muito de ti, mas se fizeres alguma, vou deixar de gostar de ti. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus é incondicional. Apesar dos nossos erros, apesar dos nossos desvios, apesar das nossas asneiras, Deus continua a amar-nos. Porque o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus não tem limites. Nós não entendemos. Nós não conseguimos entender. Não é? Porque nós dizemos uns aos outros com a maior das naturalidades. Eu gosto de ti, mas... Não é? Condicionamos as situações. Ainda bem que o amor de Deus é incondicional, porque senão eu posso vos garantir que nenhum de nós estaria aqui. Porque todos nós metemos o pé na argola todos os dias, a toda a hora. É ou não é verdade? Mas Deus nos ama. Deus nos ama e nos ajuda com o seu amor a lhe obedecermos. O amor ajuda-nos a ter intimidade, a ter conhecimento e ajuda-nos na obediência. João 14, 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos, é Jesus que está a falar, e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Então, se eu amo a Deus, eu logo vou demonstrar o meu amor obedecendo à sua palavra. Amém. E porque eu vou obedecer à sua palavra, eu vou ter a revelação da palavra e vou conhecer mais da intimidade de Deus. Amém. Vou conhecer mais dos mistérios de Deus. João 14,15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Amém? Amém. E existem muitos textos bíblicos acerca disto. Muitos. O amor de Deus é poder. Sabiam? O amor de Deus é poder. Muitas vezes nós pensamos em ver milagres, prodígios, maravilhas, em vez de cegos a ver, surdos a ouvir, paralíticos a andar. Mas sabe porquê que isso acontece? Por causa do amor de Deus. Amém. Quando Deus demonstra o seu amor, Ele demonstra o seu poder. Deus cura certas pessoas porque está a demonstrar o seu amor. O amor de Deus liberta, o amor de Deus cura. O amor de Deus nos ensina. Então, voltamos aqui ao nosso texto. Qual é o mandamento maior? É amar a Deus. Amar a Deus. Quando eu digo amar a Deus sobre todas as coisas, então eu estou a ser transportado de uma dimensão limitada para uma dimensão ilimitada. Se eu amo a Deus a sério, de uma forma coerente, de uma forma séria, então eu vou deixar-me transportar de uma dimensão limitada para uma dimensão ilimitada. Deus não é limitado. Deus é eterno. Deus vive numa dimensão eterna, ilimitada. Então, quando eu digo que amo a Deus e vivo segundo os seus mandamentos, obedeço à sua palavra,
Eu vivo acima de todas as coisas. Está escrito em Efésios capítulo 1, verso 21. Acima de todo o principado, potestade, poder e domínio, de todo o nome que se nomeia e todo o nome que se possa referir, não só agora, no presente século, mas também no vindouro ou no futuro. Se eu amo a Deus, e eu devo amar a Deus, para conhecer a Deus, para ter intimidade com Deus, para ser liberto e viver numa dimensão superior, se eu vivo mesmo isso, então eu vivo na dimensão eterna. Eu vivo acima de tudo. Apesar de tudo aquilo que nós possamos passar de passagem aqui na Terra, porque nós estamos aqui na Terra, quem é que sabe que nós estamos aqui de passagem? Estamos aqui de passagem. É uma passagem de 40, 50 anos, 60, por aí, mais coisa, menos coisa. É uma passagem. Mas é uma passagem para sermos treinados a viver noutra dimensão. Amém. Na dimensão do amor de Deus. Amém. Na dimensão superior, na dimensão por cima. Quem vive na dimensão de Deus, vive. Se nós que estiveram aqui semana passada e que ouviram a mensagem, e nas outras semanas anteriores, agora vão entender. Quem vive no amor de Deus, quem vive na dimensão de Deus, vive no governo de Deus. Amém. Não vive mais sujeito a guerras, a conflitos. Não vive no reino de Deus. Porque o maior poder de Deus é o seu amor no seu reino. Disse Jesus certa vez: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Eu vou agora desmantelar esta frase de Jesus. As pessoas lá fora vão conhecer que nós somos discípulos se nos amarmos uns aos outros. Amém. É isso que Jesus disse. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É escusado de dizermos que amamos a Deus que não vemos, se não amamos os nossos irmãos que vemos. Então viver no amor de Deus é viver no governo de Deus, no reino de Deus, onde a maior arma, e a arma que nos ajuda a vencer, é o amor. Amém. Aqui nós vemos a revelação do poder de Deus, amando a Deus como? Amando o próximo. Vivemos num reino em que a vitória é somente pelo amor. O apóstolo Paulo dá-nos uma descrição, ajuda-nos a visualizar. Quando escreve à igreja em Corinto, a maior igreja na Grécia, e ele diz: o amor, tudo suporta. O amor não se engrandece. O amor não é vaidoso. O amor não se põe por cima. Mas o amor é paciente. O amor vence todas as coisas. E termina o capítulo dizendo assim: e pode haver profecias, e pode haver dons, e pode haver muita coisa. Mas sem amor, de nada vale. Por isso é que eu digo, o amor de Deus é a arma mais poderosa do reino de Deus, que nos mostra, nos revela o poder de Deus. Há algumas semanas atrás,
Eu preguei em algumas congregações acerca do Vale dos Ossos Secos. Os irmãos já devem ter ouvido falar quando o profeta Ezequiel, aquele profeta que nasceu para ser sacerdote, foi para as escolas de sacerdotes e, no momento inesperado, Deus mudou o sacerdote para ser profeta e levou esse profeta para um vale de ossos secos. E aqui nós vemos um poder tremendo de Deus. Não é? Muitos ossos começam a mexer, muitos ossos começam a juntar uns aos outros e de repente se começa a levantar um grande exército pelo poder de Deus. Qual o poder de Deus? Por causa do seu amor. Esta profecia de Ezequiel 37 tem duas leituras. A leitura principal é acerca do povo de Israel. E está a falar, lembro-me de eu dizer no início que grande parte das profecias falam sobre os dias de hoje. Ezequiel 37 fala exatamente sobre os dias de hoje. Quando nós vemos os soldados israelitas e muitos a tombarem para o lado, porque numa guerra é normal alguns tombarem para o lado, não é? Isto é, há muitos mortos, há muitas pessoas que morreram e que morrem diariamente na guerra. Há uma promessa. E se nós olharmos com um olhar mais pessimista, vamos ver, pessimista mas realista, vamos ver que aquele povo é tão pequeno comparado com as grandes nações que estão a lutar contra ele. Mas Deus, no seu amor, diz a este profeta, agora, fala aos espíritos. Fala aos espíritos. Porque nós, é bom que entendamos uma coisa. Nós somos essencialmente espírito, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. E por vezes, para não dizer todas as vezes, quem precisa de ouvir Deus somos nós, o Espírito. Para que a alma obedeça e para que o corpo vá atrás. Deus, no seu amor, quer dizer isto, já disse isto 2 ou 3 vezes em vários lugares, mas eu acho que é muito importante. Quantas vezes nós já nos sentimos inúteis? Quantas vezes nós já nos sentimos, eu não vou avançar muito mais, eu não vou se ingrar aqui, ali ou acolá. Eu estou quase a morrer. Neste vale dos ossos secos, temos uma figura muito interessante. Os ossos estavam visíveis para o profeta. Então porquê é que Deus não enterrou os ossos? Não mandou enterrar os ossos? Pensem comigo agora 1 minuto. Há momentos da nossa vida que muitas vezes nós queremos desaparecer. Nunca vos aconteceu. É como que um morto acabou tudo. Mas Deus ainda não permitiu que cada situação fosse enterrada. Porquê? Porque Deus ainda tem um plano de vida. Porque Deus ainda tem um plano no seu amor para levantar a cada um. Assim como Deus vai levantar profeticamente a nação de Israel, Deus também vai levantar a igreja adormecida. Deus também vai levantar cada um que pensa que está adormecido, mas que Deus, por causa do seu amor, está a levantar. Deus
ama cada um de nós. Eu quero vos dizer nesta manhã, independentemente de cada situação, todos estão a olhar para mim, quer aqui presentes, quer através das redes sociais. Eu quero vos dizer que Deus vos ama muito. Deus ama vocês de tal forma que ainda não desistiu de nenhum de vocês. Deus ainda não desistiu, mesmo parecendo que nós estamos mortos num vale de ossos secos. Mas nesta manhã eu estou a enviar uma palavra de vida. E estou a falar aos Espíritos, estou a dizer, há vida, porque o próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Amém? Amém. Meus irmãos, viver no amor de Deus é viver no governo de Deus. Viver no amor de Deus é viver no reino de Deus. Se nós vivemos no reino de Deus, não temos razão nenhuma para viver debaixo num reino terreno. Amém. Amém? Amém. Não temos que viver segundo um reino terreno. Nós já vivemos, diz a Bíblia, já vivemos na dimensão espiritual. Amém. Porque eu não sei aquilo que vocês sabem, nem vocês sabem aquilo que eu sei. Mas uma coisa eu sei, que a Bíblia me diz que eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Amém. Acima de todo o principado, potestade e poder que se nomeia neste século. Amém. Eu estou assentado lá. E vocês? Amém. Então eu vivo noutra dimensão. Eu vivo na dimensão do amor de Deus. Amém. Eu vivo na dimensão em que Deus estabeleceu o seu reino e demonstra o seu amor. E quando nós, cada um de nós, quem tem espelho em casa? Um espelho pequeno, um espelho grande, um espelho na casa de banho, não é? Cada um de nós, quando se olha ao espelho, por vezes diz assim, eu não valo nada. És mesmo bonito. Ou outros, és mesmo feio. E começamos a dizer nomes à nossa própria pessoa, ao nosso próprio reflexo. Comecem a dizer, Deus te ama. Amém. Deus te ama. E eu vivo no governo do amor de Deus. Amém. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Diz a Bíblia que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. O inimigo quer condenar porque tropeçaste aqui, ali e acolá. Mas sabe uma coisa? O teu erro, o seu erro, não define quem você é. Quem define aquilo que você é, quem define aquilo que tu és, Deus. Deus te chama de filho. Apesar dos erros. Deus ama apesar dos erros. Deus ama apesar dos desvios. Não é o teu erro que te define. Não é a tua falha que te define. A tua falha faz parte de um percurso na dimensão terrena. Fixa nisto. As nossas falhas, os nossos desvios, fazem parte de um desvio na dimensão terrena. Mas a Bíblia diz, eu posso não ver, eu posso não sentir, mas a Bíblia me diz que eu já estou na dimensão eterna. Amém. Já estou sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Então o que me define é eu ser filho de Deus. Amém. Glória a Deus.
Não te deixes vencer pelas mentiras do inimigo. O inimigo vem sempre falar ao teu ouvido. Falhaste aqui, falhaste acolá. Eu quero-vos recordar. Quero-vos recordar uma história que muitos conhecem, mas talvez alguns não conhecem. Certa vez um homem de Deus teve um encontro com o diabo e o diabo lhe mostrou uma lista de pecados que ele tinha feito em toda a sua vida. E ele disse, sim, é verdade. Porque é verdade que nós falhamos. É ou não é verdade? E ele disse para o diabo, sim, é verdade isso. Mas falta uma coisa na tua lista. E quando o diabo nos segredar para querer definir aquilo que nós não somos, porque nós somos filhos de Deus. Aquele homem de Deus disse ao diabo, falta uma coisa nessa lista. É verdade tudo isso que tu estás a... Mas falta uma coisa nessa lista. O que é que falta na lista? É que o sangue de Jesus Cristo já me purificou de todo. Amém? Amém? Então nós temos que estar conscientes disto. Falhamos? Caíste? Levanta-te e continua a caminhar. Amém. Não fiques caído. O amor de Deus é superior às quedas. O amor de Deus é superior aos pensamentos. O amor de Deus é superior a tudo aquilo que nós possamos imaginar. Não te deixes abater por uma queda. Não te deixes abater por um desvio. Levanta, continua a caminhada. Amém? Amém? Deus amou a cada um de nós. Deus deu tudo para cada um de nós. Então cada um de nós tem que ter consciência que, afinal de contas, o que nos define foi uma coisa superior. Foi o amor de Deus na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário é que nós fomos definidos. Na cruz do Calvário, e no momento em que nós dissemos, sim, eu quero Jesus. Diz a Bíblia, João 1:12, nós fomos tornados filhos de Deus. Amém. Não fomos tornados umas pessoas quaisquer. Não, fomos tornados filhos de Deus. Amém. Se nós somos filhos de Deus, filhos do amor de Deus, nós devemos viver em amor. Amém. Amor é renúncia. Amor é fechar os olhos a muita coisa. O amor, segundo Paulo, suporta todas as coisas. Não é vaidoso, não se ensoberbece. O amor vence todas as coisas. Porque apesar das profecias, apesar das línguas, apesar dos dons, o mais importante é o amor. Porque se não existir amor, de nada vale. Aleluia. Amém? Amém? Então, quando você passar por aquela fase em que o seu raciocínio, isto é a sua alma, começar a olhar para o seu irmão de lado, comece a olhar para o seu irmão de coração. Não de lado, de coração. Muita gente, vou terminar assim, muita gente diz, eu não estou preparado para perdoar. Eu não estou preparado para amar. Eu não sinto fazer isso. Sabe que perdoar não é um sentimento? Amar não deve estar fechado por um sentimento. Não. Perdoar e amar deve ser uma decisão. Amém. Mas... Pois é. Esqueçam mais.
Deus decidiu amar-nos, apesar de todos os estragos que nós fizemos na nossa vida. Deus decidiu amar-nos, apesar de tudo aquilo que nós já fizemos. Imagine todos os estragos que já fez em sua vida. Ainda assim, Deus decidiu amar. Amém. Se nós temos, ontem eu estava a dizer a uma pessoa também, se nós temos a natureza de Cristo, nós temos a unção de Cristo. Nós temos o amor de Deus. Então, se eu tenho a natureza de Deus, eu tenho que amar como Deus amou. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.